Oi, queridos. Vamos hoje tratar de mais um pedacinho do Código do Consumidor, ok? Hoje nós vamos falar de proteção contratual. O contrato é um acordo por escrito que duas ou mais pessoas fazem. Quando se faz um contrato, são relacionados os direitos e os deveres do fornecedor e do consumidor. As regras estabelecidas nos contratos, são chamadas de cláusulas. Todo contrato deve ter letras em tamanho de fácil leitura, linguagem simples, as cláusulas que limitem os direitos do consumidor muito bem destacadas, e o contrato de adesão é aquele que o fornecedor entrega já pronto ao consumidor. Não é um contrato que as duas pessoas fazem entre si. É um contrato que já está pronto, o consumidor assina ou não. Olha lá, o consumidor não tem possibilidade de discutir as cláusulas ou regras desse contrato de adesão, e elas foram redigidas pelo fornecedor. Tal contrato passa a existir a partir do momento em que o consumidor assina o formulário padronizado que lhe é apresentado pelo fornecedor. Assinou o contrato padrão, aceitou as cláusulas daquele contrato. Cláusulas abusivas. As cláusulas abusivas são aquelas que geram desvantagem ou prejuízo para o consumidor, em benefício do fornecedor. Essas cláusulas são nulas. O consumidor pode requerer ao juiz que cancele essas cláusulas do contrato. Vamos às orientações. Não assine um contrato que tiver cláusulas abusivas, como, por exemplo, as que diminuam a responsabilidade do fornecedor no caso de dano ao consumidor, as que proíbem o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou serviço não for de boa qualidade. Estabeleça obrigações para outras pessoas, além do fornecedor ou consumidor. O contrato ele é só entre o fornecedor e o consumidor. Cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, que obriguem somente o consumidor a apresentar prova no caso de um processo judicial, que proíbam o consumidor de recorrer diretamente à justiça sem antes recorrer ao fornecedor. Isso não pode. Cláusulas que autorizem o fornecedor a alterar o preço, que permitam ao fornecedor modificar o contrato sem autorização do consumidor. Isso não pode também. Que faça o consumidor perder as prestações já pagas no caso de não obedecer ao contrato. Apresentação do produto ou serviço. Os produtos ou serviços devem trazer informações claras e completas e em língua portuguesa. As informações são sobre as suas características, a qualidade, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, o prazo de validade, nome do fabricante e endereço ou algum contato, né? E-mail, WhatsApp, riscos que possam ser apresentados à saúde e à segurança do consumidor. Os produtos importados devem trazer em sua embalagem uma etiqueta com as explicações escritas em português, e o consumidor poderá exigir manuais de instrução também em português. Quando você compra um produto nacional ou importado, o fabricante ou o importador deve garantir a troca de peças enquanto o produto estiver sendo fabricado ou importado. A oferta de peças deve continuar por certo tempo, mesmo depois de o produto deixar de ser fabricado
ou importado. São as peças de reposição, né? Quando o fornecedor não cumprir o que prometeu ou anunciou, o consumidor poderá exigir o cumprimento do que for anunciado, aceitar outro produto ou prestação de serviço de igual valor, ou desfazer o contrato com direito a receber o valor pago com correção e ser indenizado pelas perdas e danos, se houve perdas e danos, né? Garantia. Existem dois tipos de garantia: a garantia legal e a garantia contratual. A garantia legal não depende do contrato que foi feito, porque ela já está prevista em lei. A garantia contratual, ela completa a garantia legal e é dada pelo próprio fornecedor. Chama-se termo de garantia. O termo de garantia deve explicar o que é que está garantido, qual o prazo da garantia e qual o lugar em que ele deve ser exigido. Concessionária, autorizadas, né? O local. O termo de garantia deve ser acompanhado de um manual de instrução ilustrado em português e fácil de entender. Não entregar o termo de garantia devidamente preenchido é crime. Devidamente preenchido, o que é? O nome do fornecedor, aonde foi comprado, a data que foi comprado. Se o fornecedor não fizer isso, ele está cometendo um crime, tá? Concessão de crédito ao consumidor. Quando você for comprar a prestação, utilizando ou não os serviços de uma financeira, o fornecedor tem a obrigação de informar o preço do produto ou do serviço em moeda nacional, os valores dos juros de mora e a taxa de juros do financiamento. Óbvio, você tem que saber o que é que você está pagando de juros e de taxa, os acréscimos previstos por lei, a quantidade e a data de vencimento das prestações, o total a ser pago à vista ou financiado. A multa por falta de pagamento não pode ser maior do que 2% do valor da prestação. Você pode adiantar o pagamento da dívida toda ou de parte dela, com direito à redução proporcional dos juros e outros acréscimos. Ou seja, se você pagar a última parcela do carnê, ela tem que ter o desconto proporcional que já estava embutido naquela parcela dos juros e correção monetária. Cobrança de dívidas. O Código do Consumidor não permite que o fornecedor, na cobrança de uma dívida, ameace ou faça o consumidor passar vergonha em público. Não permite também que o fornecedor, sem motivo justo, cobre o consumidor no seu local de trabalho. É crime ameaçar, expor ao ridículo ou injustificadamente interferir no trabalho ou no lazer do consumidor para cobrar uma dívida. Se o fornecedor cobrar a quantia indevida, o que já foi pago ou mais do que é devido, o consumidor terá direito de receber o que pagou em dobro, com juros e correção monetária. Alguns cuidados no consumo de alimentos aditivos. Os aditivos são substâncias colocadas nos alimentos como conservantes, antioxidantes, estabilizantes, etc. Os conservantes e oxidantes fazem o produto durar mais tempo. Os corantes e aromatizantes tornam o produto mais atraente. Os corantes artificiais vêm sendo condenados por especialistas da saúde, porque possuem substâncias que provocam alergia ou outras doenças em algumas pessoas. Um desses corantes é a tartrazina. Prestem atenção quando vocês comprarem algum produto amarelo. É um corante amarelo usado em balas, gelatinas, pó para pudim, refresco, bebidas, doces e medicamentos. Esse corante é perigosíssimo e ele causa câncer.
Enlatados. Nunca deixe os enlatados em latas abertas, mesmo dentro da geladeira. Retire o produto das latas, coloque numa vasilha limpa, seca e com tampa, um tupperwarezinho. Mantenha o produto dentro da geladeira. Observe as recomendações do fabricante impressas na embalagem. Não compre latas estufadas, amassadas, enferrujadas. Latas assim podem indicar que o alimento está estragado. Leite. A conservação do leite varia conforme o tipo. O leite pasteurizado tem o prazo de validade de 36 horas. É aquele de saquinho ou aquela embalagem de plástico vendida na padaria. O leite longa-vida pode ser guardado até por 4 meses. O leite em pó enlatado e fechado conserva-se de 12 a 18 meses. Utilize o leite pasteurizado e o longa-vida assim que forem abertos. Guarde o leite em pó bem fechado em lugar fresco. Carnes. As carnes, quando mal conservadas, estragam rapidamente. Para não correr o risco de comprar carne estragada, observe algumas coisas. Procure açougues que tenham boas condições de higiene, verifique as paredes, os balcões e principalmente a luz. Se a luz que ilumina a carne for vermelha, cuidado. Colocar essa luz vermelha é ilegal, porque ela muda a cor da carne, fazendo parecer que é mais nova. O carimbo roxo do CIF, Serviço de Inspeção Federal, e do CIP, Serviço de Inspeção Estadual, mostra que a carne foi aprovada pela fiscalização. Tome cuidado com a carne que não foi fiscalizada, porque ela pode estar contaminada. A carne também pode ser contaminada depois da inspeção, no próprio açougue ou no estabelecimento de comercialização. Observe a cor da carne. A carne de boi estragada pode apresentar cor esverdeada e cheiro forte de podre. Carne com cor vermelho vivo também deve ser evitada, pois foi colocada nela um pó branco que esconde sua má qualidade. Este pó branco é o sulfito de sódio. Pelancas e sebos não podem ultrapassar 10% do peso total da carne. Olho na carne de porco, bolinhas brancas indicam a presença de parasitas muito nocivos à saúde. As aves devem ter carne firme, cor amarelo claro e com cheiro suave. As carnes devem ser vendidas com a identificação da origem, etiqueta lacre, contendo o número de serviço da inspeção, nome do frigorífico e origem, data da embalagem, data de embalagem de validade e sexo do animal. Por que sexo do animal? Vocês já repararam que em alguns açougues a carne está mais barata? Porque pode ser que aquela carne não seja carne de boi, seja carne de vaca. Por que a carne da vaca é mais barata? Porque ela demora mais para ser abatida, né? Porque ela dá cria, porque ela dá leite. Então, essa carne ela é mais dura. Você pode reparar que você põe na panela e cozinha, ela demora para endurecer, é porque é carne de vaca e não é carne de boi. E ela, obviamente, é vendida mais barata para desovar, né? Tomem cuidado com isso. Salame, presunto, linguiça não devem ter manchas ou bolhas no interior da embalagem. Quando se embala um alimento com plástico, todo o ar deve ser retirado de lá de dentro. São alimentos embalados a vácuo. Se você notar dentro da embalagem um líquido, manchas esverdeadas, ou se o produto estiver solto dentro do pacote, não compre, denuncie a vigilância sanitária. O peixe deve ter carne firme e olhos salientes e brilhantes, guelras avermelhadas e escamas que não soltem com facilidade.
Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se cuidem. Estou morrendo de saudade das nossas tardes. Beijos!